Olá, salve! Do ponto de vista da tabela, não ficou tão ruim para os cariocas, talvez um pouquinho pior para o Vasco. Mas do ponto de vista do jogo de futebol, foi muito ruim o fim de semana, a rodada dos cariocas no Brasileirão. Vamos falar desse assunto, mas antes, aquele recado: inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Quando a gente pensa que alguns times entraram numa fase boa e vão poder prosseguir ao longo da temporada, vem uma dura realidade. As equipes são equivalentes, são iguais. A diferença de um time para outro é muito pequena. Mesmo o poderoso Palmeiras, que é sem dúvida o melhor time do Brasil no momento, tropeça diante de um adversário muito mais fraco, como aconteceu contra o Bragantino jogando na sua casa, no Allianz Parque. Vamos começar dos cariocas pelo Flamengo, que jogou no sábado. A vitória de 3-2 sobre o Bahia, primeiro, não foi muito merecida pelas circunstâncias. O Bahia jogou com 2 jogadores a menos, pelo menos um quarto da partida. E o Flamengo não soube se impor mesmo assim. Aliás, ao contrário, quase sofreu um empate que seria, com 2 jogadores a mais em campo, um resultado vergonhoso. Pior do que isso, o time não se encontra. Sampaoli não achou a escalação do Flamengo, aquela escalação que o torcedor decora e que acredita nela. Jogadores que já renderam muito, como o Gabigol, Davi Luiz e o próprio Everton Ribeiro, até mesmo a Arrascaeta, esses jogadores não estão rendendo, não estão jogando nem 10% daquilo que já jogaram um dia pelo Flamengo. Qual será o resultado disso? Ele pede tempo para trabalhar. Ok, estamos dando tempo, mas quanto tempo é que o Sampaoli vai precisar para fazer o time do Flamengo jogar como protagonista e não como mero participante do Campeonato Brasileiro? O Fluminense é o melhor dos cariocas, é o futebol mais bonito, mais encaixado. O trabalho do Fernando Diniz vem de algum tempo e ele está conseguindo frutos. Mas quando perde jogadores importantes ou quando jogadores importantes não rendem, Cano fez uma das piores partidas dele no Fluminense, ele que vem sendo decisivo, o jogo não flui. Mesmo assim, conseguiu vencer do Cuiabá por 2-0, tendo sofrido alguns perigos muito grandes. Mas melhorou na tabela de classificação e isso, em última análise, é o que importa. Mas o jogo do Fluminense não foi o mesmo no sábado contra o Cuiabá. E no domingo piorou a coisa, porque Vasco e Botafogo jogaram muito abaixo da crítica. O Vasco até pressionou o Santos nos minutos finais, depois de fazer um primeiro tempo horrível. Barbieri mexeu no time. Muita gente pode criticar, está fazendo invenções, mudando escalações, mas se o time não está jogando bem, ele tem que buscar soluções. O Alex Teixeira não estava bem jogando de avançado, né? Ponta pela esquerda, meia pela esquerda. E ele experimentou o Figueiredo. Muita gente pedia, e o Figueiredo não resolveu essa questão tática de dar força ofensiva ao Vasco pelo lado esquerdo. E o Vasco acabou perdendo o jogo para o Santos. Resultado injusto, é verdade. O Santos não fez também uma boa partida, não tem um grande time, mas aproveitou uma oportunidade que o Vasco não conseguiu aproveitar. Nenhuma das chances criadas pelo volume de jogo de fato se tornou uma chance incrível de gol. A bola rondou na pequena área do Santos e ninguém do Vasco para botar aquela bola para dentro. Uma derrota que complica porque os próximos adversários são dificílimos e fora de casa. O Vasco vai precisar tirar soluções de onde menos a gente espera que possa acontecer. Mas é futebol. E o Botafogo, que vinha fazendo as melhores atuações, era um time da moda, jogando um futebol consistente, envolvendo adversários fortes, como fez com o Flamengo, com o Corinthians, com o Atlético Mineiro, no jogo da Bahia, lá em Salvador. Jogou uma partida absolutamente sem nenhuma consistência, nem lembrando o time que 3 dias atrás amassou o Corinthians, fez uma grande partida e por pouco não goleou por 5 ou 6-0. Lembrou muito mais aquele time do Campeonato Carioca, que se atrapalhava com as jogadas de contra-ataque, que não tinha consistência defensiva. A saída do Vitor Cuesta fez muito mal ao Botafogo. O Vitor Cuesta cumpriu suspensão por 3º cartão amarelo e o Segovia não deu essa segurança ao setor defensivo. Além do que, alguns jogadores que vinham jogando muito bem, como Tietê, Eduardo, Marçal, atuaram mal. E aí o Botafogo se perdeu. O técnico ainda fez mexidas erradas, não dá para entender. Substituição aos 6 minutos do segundo tempo.
como ele fez tirando o Gustavo Sauer para colocar o Júnior Santos. Por que não no intervalo? O que mudou em 6 minutos? Na verdade, o jogador que devia sair e que atuou muito mal, outra vez, foi o Vitor Sá. Custou a sair para a entrada do Luiz Henrique. Já era tarde para tentar mudar o panorama da partida, porque aí bateu o nervosismo do time, tentando de qualquer maneira empatar o jogo e acabou perdendo. Derrota que vem na hora certa? Pode ser. O Botafogo tinha uma gordura acumulada, mas começa a perder. E aí já há quem pense, né? Está aparecendo o verdadeiro Botafogo. Esse time não é para estar em primeiro lugar, não está ao nível de Palmeiras. Bom, a grande verdade é que o campeonato, nas 6 primeiras rodadas, mostrou equilíbrio. Equipes fortes ainda não engrenaram, como o Flamengo, o próprio Atlético Mineiro, que começou a vencer agora, o Internacional não engrenou, e equipes que não estavam nesse patamar começam a mostrar alguma coisa diferente, como foi o caso do Botafogo. E o Fortaleza e o Palmeiras são os dois únicos que permanecem invictos no Campeonato Brasileiro. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e vamos ficar na cara do gol. Até a próxima!